Bom, correção de história do Brasil aí, então, né, pessoal, da reexecução da prova do Chacal. Prova tranquilinha na minha interpretação, tá bom? Todos os temas foram abordados na aula, o que é muito importante. Todos os temas que foram, né, questionados também estavam abarcados no edital, o que já, por uma parte, exime, né, a questão de um pedido de recurso por um tema que não estava necessariamente previsto, ok? Então vamos lá. Primeira questão: revoltas do período regencial, Sabinada. Esse texto que vocês já devem ter lido, então não vou focar nele. Ele fala sobre a independência da província da Bahia ali em 1837. E pergunta: para o movimento mencionado, a independência da Bahia tinha como perspectiva. Que perspectiva? Então, o que queriam os sabinos? Lembrando que a Sabinada é um movimento um tanto quanto exótico entre os outros do período regencial. Por quê? Porque ele traz a classe média com um grande protagonismo. O Francisco Sabino, que dá nome a esse movimento, ele é um médico de Salvador, ele faz parte dessa classe média baiana. E o que essa classe média baiana queria? Vamos lá. Alternativa alfa: decretar a abolição da escravidão negra e indígena em todo o território nacional? Não. Né? A questão da escravidão não era o tema principal entre esses rebeldes, né? Um ou outro ali trouxe esse debate, mas a gente consegue excluir isso aí com facilidade porque ele traz o tema da escravização de indígenas, né? Escravização de indígenas praticamente não existe mais na época do Brasil Império. Existe 2, 3, mas praticamente não existe. Então sai fora a alternativa alfa. Bravo: distribuir as terras dos latifundiários e as posses da Igreja Católica à população pobre. Galera, tudo bem, a classe média não se bica com os latifundiários, tá? Mas eles não têm nenhum problema com a Igreja Católica. E mais, né? Nesse momento, elite é elite, classe média, pobre é pobre. Cada um tem os seus interesses. Então, dificilmente a classe média iria tomar as terras dos latifundiários para dar para os pobres. No máximo, eles iam tomar para ficar com eles mesmos. Então, sai fora também a alternativa bravo. Charlie: exigir a volta de Dom Pedro I. Gente, não dá. Dom Pedro I morreu em 1834, só se eles querem os restos mortais do Dom Pedro I, o que não é o caso, né? Ele traz aqui que é um movimento de 37, portanto, cronologicamente é inviável a alternativa Charlie. Delta: instituir uma república temporária apenas enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade. Daí o ponto que eu falo que esse movimento é exótico. Por quê? Beleza, eles tomaram ali o governo de Salvador temporariamente, né? E vão ficar no poder até a maioridade do Dom Pedro. E nesse período entre a minoridade do Dom Pedro, qual que vai ser a forma de governo, né? Optou-se por uma república que nunca foi praticada, porque eles foram perseguidos. Francisco Sabino foi executado em praça pública, mas essa era a proposta central do movimento, uma república temporária, que aí quando Dom Pedro chegasse ao poder, ele decidiria se ia continuar ou não. Alternativa delta: sem medo de errar. Eco: enriquecer os latifundiários e aristocracias locais para impedir o avanço das forças republicanas? Não, eles têm ideias republicanas e eles não são muito amistosos aos latifundiários, ok? Então, sem nenhum problema, não cabe recurso. Próxima questão. Questão 37, tranquilíssima, pelo menos eu achei, sobre Constituição, né? Cantei a bola para vocês inúmeras vezes que ia cair uma questão sobre Constituição, tem sido um tema muito recorrente na nossa prova do Chacal. A escolhida da vez foi a primeira Constituição republicana, a de 1891. Bom, pulando o texto aí que vocês já leram 15 vezes, então a pergunta é: algumas das mudanças implementadas pela Constituição de 1891
quais foram. Então, eu não quero saber o que teve de continuidade, eu quero saber das mudanças, tá legal? Porque a gente teve continuidade de 1891 para a anterior, que é a Imperial de 1824, mas eu quero saber das mudanças. Alfa, voto feminino. Gente, não, voto feminino é um negócio que surge só lá na Era Vargas, Constituição de 1834. Sai fora, alternativa alfa. Bravo, extinção do poder moderador. Opa, verdade, poder moderador, quarto poder. Agora a gente só tem 3, executivo, legislativo e judiciário. E a separação entre o Estado e a Igreja. Perfeito, laicização do Estado. O Estado laico, alternativa bravo. Né? Tranquilinha, tá? Então agora o Estado é o Estado, a Igreja é a Igreja. Significa, na prática, que o Brasil tolera, significa em tese, na verdade, que o Brasil tolera todas as religiões e nós não temos mais uma religião oficial. Perfeito? Por que as outras estão erradas? Parlamentarismo. Não, parlamentarismo aqui no Brasil é um negócio ultra exceção. A gente vai ter um breve período parlamentar lá em 1961, 1963, no governo João Goulart, e não estava previsto originalmente na Constituição. Delta, voto secreto. Voto secreto também só aparece no Getúlio Vargas. Abolição da escravatura. A abolição da escravatura aconteceu anos antes, né? Ainda no Império, em 1888. Sai fora, então, a alternativa delta. Eco, restrições à autonomia dos estados e o voto censitário, né? Esse voto censitário é o voto por renda, quando a gente usa no termo da Constituição. Então, aboliu-se, de fato, o voto censitário, mas restrições à autonomia, aí não. E aí eu sou obrigada a voltar no texto que eu pulei. Por quê? Porque o texto, ele fala assim, a proposta federalista. O federalismo, ele traz essa autonomia para as províncias, beleza? Então, alternativa aí, bravo. Ah, falamos muito disso nas nossas aulas, hein? Falei que se cair Getúlio Vargas, a probabilidade de cair Estado Novo era gigantesca, brutal. Tá aí, nossa questão de Estado Novo. Ele coloca aqui a data para marcar 1937, tá? Então, ele traz esse texto ele é importante para descrever o que está acontecendo. Ele fala, em setembro de 37, o país era surpreendido por uma greve denunciada. Ó, denunciaram uma greve. O PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que não podia existir, mas existia na ilegalidade, preparava uma nova insurreição relevante, né? Uma insurreição comunista lideradas por agentes internacionais, diga-se de passagem, da União Soviética. Além do assalto ao poder, os revolucionários tramavam o assassinato de centenas de personalidades públicas e atentados a igrejas e prédios do governo. Um documento interceptado, olha só, né? Interceptado pelos militares. Nossa, a inteligência foi muito boa nesse aspecto. Contém ironia, tá? Não que a inteligência do Brasil não seja boa, mas aqui contém ironia. Né? Interceptados por militares atestavam o projeto. Vargas soltou ao Congresso a decretação do estado de guerra, que lhe concedia mais poderes que os anteriores estados de sítio. Beleza, os fatores descritos referem-se ao quê? Gente, não quero nem ler o resto, é plano Cohen, sabe? Então a gente está às vésperas da eleição de 1938, de acordo com os termos da Constituição de 1934. Getúlio Vargas não quer largar o osso, então ele arrumou um jeito de ficar no poder. Qual que é esse jeito? Uma história fictícia que os comunistas maus, comedores de criancinhas, destruidores de igreja, assassinos de autoridades do governo, vão invadir o Brasil comandados pela União Soviética. Né? Então esse é o famoso plano Cohen. E eu tenho uma alternativa que fala isso. Qual que é a alternativa? Alternativa alfa. Plano Cohen, que foi um documento forjado para justificar a instauração do Estado Novo. Sucesso. Alternativa alfa.
Rapidamente, por que as outras estão erradas? Ação Integralista Brasileira, A e B, eles eram a direita, né? Eles eram até que alinhados com Getúlio Vargas. Depois que eles vão brigar, mas por enquanto eles ainda são alinhados. Revolta dos 18 do Forte, ó, isso aí vocês estudam bastante em história da PM lá. Isso aqui é 1922. Guerra do Contestado, 1916, movimentos da época da Primeira República, nada a ver. Revolta da Vacina, também outro movimento da Primeira República, 1904. Perfeito? Então ficamos com a alternativa A, sem medo nenhum. Encaminhando aí para os finalmente, diz o seguinte, tem uma imagem, né, a Vunesp ela gosta de trabalhar eventualmente com imagens, na foto, fiscais da Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, o pessoal mais velho vai lembrar da SUNAB, né, tinha lá nos comércios, tinha que ter uma plaquinha, né, SUNAB 198, às vezes a gente acha um botequinho mais antigo que manteve a placa da SUNAB, né? Colocam um cartaz em estabelecimento comercial na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, em junho de 86. 86, essa é a sacada, né? Esse estabelecimento foi fechado pela SUNAB por praticar preço provavelmente acima do autoritário. Corta ali um pouco. Tá escrito aqui na legenda. Enfim. A imagem exemplifica desdobramentos da política econômica de qual plano? Gente, 86, quem que era o presidente? Sarney. Se o presidente era o Sarney, eu já corto essa aqui, ó, que fala de FHC, eu já corto essa aqui que fala de Itamar, eu já corto essa aqui que fala de FHC de novo, eu já corto essa aqui que fala de Collor, tá legal? Olha, sobrou uma alternativa, a alternativa ECO, plano cruzado, né, em que o governo buscou controlar a inflação por meio do congelamento dos preços. A gente tinha, inclusive, olha lá os bottoms, eu sou fiscal do Sarney, né? O pessoal colocava os bottoms aqui nas camisetas e iam os estabelecimentos fiscalizar mesmo se eles estavam mantendo os preços congelados, né? Ou se estavam praticando preços autoritários, como dizia o governo na época. O Sarney fez um pronunciamento pedindo para que as pessoas fossem os seus fiscais. E aí muita gente mandou fazer esses botões adesivos, eu sou fiscal do Sarney, e o pessoal ia mesmo nos supermercados para dar uma olhadinha ali para ver se o mercado não estava, né, mexendo no preço. Só para contar o final da história, deu certo? Não deu certo, e a gente já sabe o final da história sem spoilers, inclusive. E para fechar aí com chave de ouro, né? Juscelino Kubitschek, período da República Liberal Democrática, ali entre 46 e 64. Diz o texto, para executar o seu ambicioso plano de metas, né? 30 metas divididas ali em 6 áreas, resumindo o slogan 5 anos em 5, Juscelino Kubitschek criou órgãos paralelos e horários alternativos de trabalho a obter recursos que lhe permitissem concretizar seus planos, e acabou forjando a expressão nacional desenvolvimentismo. A gente usa muita expressão desenvolvimentismo, mas nacional desenvolvimentismo também é usual. A referência ali do texto não nos ajuda nada. A pergunta é: a política econômica, essa política econômica desenvolvimentista ou nacional desenvolvimentista do JK, mencionada no texto,